aí, pessoal? Tudo bem com vocês? RR na área. Que satisfação revê-los em mais um curso aqui no nosso site, no rogeriorenzetti.com.br. E agora num projeto específico, né, que é passar o seu edital ponto a ponto. A prova está chegando, está se aproximando, então essa mega revisão em passar ponto a ponto que o edital explora, os principais pontos, claro, os principais tópicos que vão aparecer na prova, que está se aproximando, esse é o nosso objetivo. Então o objetivo desse curso é processo do trabalho ponto a ponto, de acordo com o seu edital, que eu tenho certeza está do seu lado aí para você já ir marcando, isso o RR já falou, isso vai falar. Vamos lá. Eu não vou fazer a sequência inteira do edital. Eu vou passar o edital ponto a ponto, como eu falei, mas a gente vai ser o mais didático possível. Então, pode ser que algumas vezes a gente siga, de fato, o edital, mas eu posso pular um ponto e voltar para outro. O objetivo é tentar, repito, ser o mais didático possível para parar as arestas para você ser aprovado nesse concurso. Acredita em mim. Falta muito pouco para você se tornar um servidor público federal e não mediremos esforços para essa aprovação. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos direto aí para o nosso primeiro ponto, o nosso primeiro tópico, que é falar sobre, olha o que eu boto no meu caderno, organização da Justiça do Trabalho. Vamos lá, nosso primeiro ponto. Se vocês querem entrar para a Justiça do Trabalho, vocês têm que conhecer aí os órgãos que compõem essa Justiça do Trabalho. Primeira coisa é o seguinte, Renzetti, vamos bem devagar, bem tranquilos, tá? Eu sou Poder Judiciário? A Justiça do Trabalho é Poder Judiciário? É claro que você sabe que é, mas é assim que a gente vai iniciar o nosso estudo. E aí como é que você descobre isso? Olha cá, indo no artigo 92 da Constituição, que fala, são órgãos do Poder Judiciário. Inclusive, tivemos uma novidade aí que pode aparecer na sua prova. O Supremo Tribunal Federal, ok, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o Superior Tribunal de Justiça, olha a novidade que não tinha, pessoal, não tinha de forma expressa, agora em 2016, né, que já passou a ter, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho. Posso parar aqui, posso parar por quê? Porque eu já sei que eu sou Poder Judiciário. Né? Então, agora que eu sei que eu sou Poder Judiciário, fica tudo mais fácil. Então, veja, a nossa justiça do trabalho, atente-se bem a esse ponto, ela é uma justiça especial ou especializada. Quando eu falo uma justiça especial ou especializada, é em razão da matéria que eu vou tratar perante a Justiça do Trabalho. Então, especial ou especializada, é em razão da matéria que eu vou tratar. Matéria que a gente vai aprender depois a competência tranquilamente. Então, só uma observação, que isso já apareceu numa prova de TRT e você não pode cair em casca de banana. Falar que a Justiça do Trabalho é uma justiça especial ou especializada não é o mesmo que afirmar que existe juizado especial aqui. Não existe juizado especial na Justiça do Trabalho, pessoal. Ela é especial ou especializada, tem-se bem aqui, em razão da matéria que você vai tratar. Ela é especial ou especializada, assim como é a Justiça Eleitoral. A mesma coisa, em razão dessa matéria. Pois bem, quais são os órgãos que compõem essa Justiça do Trabalho? Quais são esses órgãos? Os órgãos da Justiça do Trabalho você encontra no artigo 111 da Constituição Federal. Vamos elencar eles aqui e eu quero te explicar e fazer uma ressalva. Vamos lá na telinha, vou abrir uma telinha branca aqui pra gente já iniciar com essa situação. Então, quais são esses órgãos? O órgão de cúpula, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Depois nós temos, para onde você vai, né, que é o Tribunal Regional do Trabalho. E, por fim, nós temos, atenção, Juiz do Trabalho. Quero fazer uma observação aqui. Isso está no artigo 111 da Constituição Federal. Muito bem. Então, os órgãos que compõem a Justiça do Trabalho são 3. TST é o órgão máximo, órgão de cúpula, está lá em Brasília. Os Tribunais Regionais do Trabalho, TRT, e Juiz do Trabalho. Juiz do Trabalho. A Constituição Federal fala que Juiz do Trabalho é órgão. Juiz do Trabalho é órgão. Atente-se bem. Se a Fundação Carlos Chagas falar em TST, em TRT e em Vara do Trabalho, que é o local onde fica o Juiz do Trabalho, aceita, não rejeita, é o gabarito, marca e vai para o abraço.
Não está técnico, não está técnico, mas se essa for a melhor resposta, isso já aconteceu em TRTs anteriores, você vai marcar, você vai aceitar. Se colocar TST, TRT, juiz de trabalho, perfeito, redondinho. Eu vi uma prova recente que colocou TST, TRT, juízes do trabalho que ficam perante as varas do trabalho. Perfeito, perfeição. Mas se falar, bota aqui eu colocar essa observação para você. Se falar em juiz do trabalho, não falar em juiz do trabalho, mas falar em vara do trabalho, eu estou num concurso público, isso requer vaga, eu aceito, não rejeito. Não vai arrumar confusão, não vou marcar vara do trabalho, porque a Constituição não fala em vara do trabalho, vai anular essa questão. A questão não será anulada. Nós temos precedentes de provas em que foi cobrado TST, TRT e vara do trabalho. Então não adianta. Eu vou te ensinar a matéria, mas vou também te ensinar a fazer prova. Nós estamos num curso de ponto a ponto, um curso com edital. Nós temos cursos distintos. Temos cursos preparatórios sem edital e agora que é o seu com edital na rua. Com o edital na rua, você tem que ficar um pouquinho mais sagaz. Isso é importante. E você tem que aceitar e não rejeitar as minhas informações, porque você não tem muito tempo para questionar nada. Você quer a vaga, não quer? E eu vou te garantir a aprovação em trabalho e em processo de trabalho. Em súmulas e OJs também, né, que a gente vai incluir no curso, claro. Então, isso eu vou te garantir. Você vai correr atrás de português, constitucional, administrativo. Agora, você vai fechar comigo essa área. Então, vamos juntos. Não fica contestando muita coisa, não. Vai dar certo, confia. Bom, e quem é a turma que está lá? Já vimos. O juiz do trabalho vai ficar lá na vara do trabalho. Juiz do trabalho. Eu faço concurso para ser um juiz do trabalho substituto. Depois eu viro juiz do trabalho quando estiver sendo titular da vara. Já explico isso. Lá no segundo, esse é o primeiro grau. Lá no segundo grau, nós temos o juiz do TRT, o juiz do tribunal. Atenção, atenção, para não falar que eu te ensinei errado. Na prática, você vai chamar o juiz do TRT de desembargador. Até nas petições, os advogados colocam desembargadores. Óbvio, tem que ser assim. E você está indo para um órgão que tem muita vaidade. Então, eles vão querer ser chamados, e sim, desembargador. Ok, pessoal? Fui dar uma aula outro dia em Vitória, tem um tempo. Tinha numa sala uma filha de um desembargador. E eu fui dar essa aula e falei que ele era juiz do TRT. Ela não gostou. Eu expliquei para ela. Hoje nós somos amigos. Essa é a grande... É isso que ficou bacana. Então, a Constituição fala em juiz de tribunal, em juiz de TRT. Eles não são chamados de desembargadores. Eles estão conseguindo isso. Existe um projeto no Congresso, está muito bem adiantado, que eles serão chamados sim desembargadores. Mas eles não são de forma técnica. Se a prova falar em juiz de tribunal, juiz de TRT, está certo, está perfeito. Se falar em desembargador, é o dia a dia. Fechado? O que mais? E aí eu encontro ainda o ministro do TST, que fica lá em Brasília. Então, lá em Brasília, no TST, eu vou ter um ministro. Então, um juiz de trabalho, fica na vara do trabalho, juiz de TRT, que é o segundo grau, e ministro, que fica lá em Brasília, tá? Aí a gente vai estudar os órgãos um por um. Renzete, eu abri o artigo 644 da CLT, ele fala uma coisa totalmente diferente. Me explica. Agora. Vamos primeiro para ele, né? CLT do lado, CPC do lado, memória visual. Eu explico, exemplifico, mas a memória visual vai fazer a diferença. A sua prova é objetiva. A sua prova é de marcar X. Confie em mim, a memória visual é tudo. Você vai lembrar do texto de lei. Você vai falar, eu já li isso em algum lugar. Método testado e aprovado. Fecha comigo. Vamos. Artigo 644 fala assim da CLT. São órgãos da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, ok. Os Tribunais Regionais do Trabalho, ok. Juntas de Conciliação e Julgamento, ou Juízes de Direito. Que diabo é isso de Junta de Conciliação e Julgamento, Renzete? De fato, nós tínhamos sim essa composição, nós tínhamos as Juntas de Conciliação e Julgamento, esse era o nome, Junta de Conciliação e Julgamento. Como é que funciona uma Junta de Conciliação e Julgamento? Nós tínhamos um juiz presidente, esse fazia concurso público, e nós tínhamos ainda 2 juízes classistas. Um juiz classista, essa era a composição, e aqui um outro juiz classista. Então, 2 juízes classistas. Essa era a composição. Eu tinha uma junta de conciliação e julgamento, onde eu tinha um juiz presidente,
e eu tinha 2 juízes classistas. Essa era a composição. O juiz-presidente fazia o concurso público, os classistas não. Então, essa era a composição de uma junta de conciliação e julgamento. Por isso, na CLT está escrito junta de conciliação e julgamento. A CLT é de 43. Ah, Renzete, mas minha CLT é de 2016. Eles tiraram? Não tiram. Eles não tiram. Você vai ficar arriscando isso. Você vai entender comigo que isso está aqui para isso, para aprender. Eles não vão tirar. Eles vão chamar em vários artigos de juiz-presidente. Aí você automaticamente tem que ler o quê? Juiz do trabalho. Por quê? Porque aconteceu o quê? Que acabou a junta... Vamos mudar a cor aqui. Acabou a junta de conciliação e julgamento. Acabou a junta de conciliação e julgamento e passa a ser chamada vara do trabalho, que é onde você vai trabalhar. É a vara ao trabalho. O juiz-presidente, ele passa a ser o juiz do trabalho. Eu passo a ter uma composição monocrática. O juiz é isolado, só o juiz de trabalho. E eu acabo com a composição classista. Eu não tenho mais esse formato, né? Desde 99. Eu tenho aí a vara do trabalho, acabou a junta de conciliação e julgamento. Hoje eu tenho uma vara ao trabalho, uma composição singular. Eu só tenho lá o juiz do trabalho, que é o que faz o concurso público. Acabou. Não tenho 2 classistas. Isso acaba. Então, presta muita atenção nisso. Você vai encontrar nos dispositivos, de fato, junta de conciliação e julgamento, claro, mas você não vai ficar pagando, você não tem tempo, a prova está chegando, né? E tem muita matéria para estudar. Então, tem que lembrar que a emenda constitucional 24 acaba com a junta de conciliação e julgamento. Eu passo a ter a vara ao trabalho e a composição aí monocrática, solitária do juiz. Acabam os classistas. Ok, pessoal? Então, quando lê a junta, automaticamente vara ao trabalho. Não vai ficar riscando não, porque não tem tempo, não faça isso. Não se risca a lei, né? Ah, Renzete, corre o risco da minha prova em TST, TRT e junta de conciliação e julgamento? Olha, risco sempre corre, mas não aconteceu até hoje, não acho que vai acontecer na sua prova. Se acontecer, a gente vai marcar, porque só tem essa. Mas não vai acontecer, não pense nisso. Vamos então agora estudar a composição isolada de cada órgão que compõe o nosso Poder Judiciário Trabalhista. Começando pelo órgão de cúpula, claro, que é o Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Diz o artigo 111-A da Constituição Federal. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 27 ministros. Vamos parando e vamos dissecando esses dispositivos. Deixa eu pegar meu marca-texto aqui, ó. 27 ministros. 27 ministros. Tribunal Superior do Trabalho, TST. Traduzindo, 30 sem 3. 30 sem 3 dá 27. 30, TST, 30 sem 3. 30 sem 3, 27. Peça ao seu professor de Direito Constitucional que você tiver, um professor, nós temos aqui nosso grande parceiro, o professor Alexandre Araújo, que ele te ensine, cada órgão tem lá um macetinho para você gravar isso aqui. Fala lá, Alexandre Araújo, Renzete falou para você ensinar um macetinho dos órgãos. Ele ensinou o TST, ensina os demais, todos vão ter. Fechado? Então, TST 30 sem 3. Então, o TST tem 27 ministros. Na sua prova, ele vai tentar te pegar, só tentar, falando que no TST tem 11 ministros, que era a composição anterior. Tá errado, você não vai cair nessa. São 27 ministros. Fechado? Volte lá que tem novidade aqui nesse dispositivo, hein? Escolhidos dentre brasileiros com mais de 35, olha, fica de olho na idade, que isso vai fazer a diferença, vou te explicar depois. Mais de 35 anos e menos de 65 anos. Notável saber jurídico, isso entra nesse dispositivo no ano de 2016. Eu não tinha esse notável saber jurídico. Claro que se esperava implicitamente isso, mas eu não tinha de forma expressa. Notável saber jurídico e reputação ilibada, que nós tínhamos lá no STJ, nós temos no STJ, no STF, mas eu não tinha, se esperava, claro, mas eu não tinha isso de forma expressa. Notável saber jurídico e reputação ilibada. Então isso vai despencar nos próximos TRTs, não só no seu de agora, nos demais também, que é novidade. Volte. Então, notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados por quem? Pelo presidente da República. Pelo presidente da República. Quem nomeia um ministro do TST não é o presidente do TST, não é o presidente do Congresso Nacional, é o presidente da República. Presidente da República vai nomear um ministro do TST. Mas nomeia direto, de fato? Não. Ele tem uma sabatina antes. Ele passa pelo crivo de quem? O crivo do Senado Federal, pela maioria absoluta. É simples? Não. É relativa? Não. É a maioria absoluta do Senado Federal.
Não é do Congresso Nacional, não é da Câmara dos Deputados, é do Senado Federal, é a sabatina. Então ele vai ser sabatinado, como se fosse uma provinha oral, né? Bater um papo, ver o que ele pensa do mundo, dos direitos sociais, enfim. Então complete aqui, ó. Nomeados pelo presidente da República, após aprovação pela maioria absoluta. Se errar isso, não me conta, hein? Do Senado Federal, do Senado Federal, do Senado Federal. Não pode errar isso. Em prova de técnico, então, isso despenca, mas cai na lista também. Então, errou uma dessa, tu não me conta que eu vou ficar uma semana sem dormir, de tanta tristeza. Não vou errar, Reisete, tenho certeza. E como é que é a composição do TST? Já sei que são 27 ministros. Como é que eu chego? Como é que acontece? Como é que aparecem os 27 ministros? Assim, ó. Primeiro, 1/5 é o chamado quinto constitucional. Dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado disposto no artigo 94. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o chamado quinto constitucional. Como é que eu vou chegar no TST? Eu posso chegar pelo quinto constitucional. Quando for o quinto constitucional, alterna. Uma hora é vaga para advogado, outra hora é vaga para membro do Ministério Público do Trabalho, no nosso caso aqui. Vamos imaginar que esteja aberta uma vaga para o quinto constitucional como ministro do TST para a advocacia, para a OAB. Como é que acontece? A OAB, que é o órgão de classe, né, vai formar uma lista sêxtupla, vai indicar o nome de 6 advogados. A OAB manda essa lista sêxtupla para o TST vai reduzir essa lista de sêxtupla para tríplice e envia para o presidente da República, que no prazo de 20 dias vai escolher um nome. Então a OAB faz uma lista sêxtupla, o órgão, o TST, reduz para uma lista tríplice e encaminha para o presidente da República, que vai escolher um nome. Você aprende muito mais, né? O processo, claro, desse quinto constitucional na aula de direito constitucional. Aqui eu estou comentando porque vai formar a nossa composição. Ah, e se for para o MPT? A mesma história. O órgão faz uma lista sêxtupla, manda para o TST, reduz para tríplice e o presidente escolhe. Beleza? E os demais? Volte, porque ele é só o quinto constitucional. Os demais ministros, dentre juízes, olha lá, juízes dos tribunais regionais, não falei? Não fala desembargador, não fala, é juiz de tribunal, juiz de TRT. Os demais, dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundos da magistratura de carreira, indicados pelo próprio TST. Os demais, dentre juízes do TRT, oriundos da magistratura de carreira. Magistratura de carreira fez concurso público. São indicados pelo próprio TST. Para tudo, larga a caneta, estica os ossos, vem cá que você não vai errar isso em prova não. Como que eu chego para o TST? Ou pelo quinto constitucional, se eu for um advogado, ou um membro do MPT, pode ser que eu chegue um dia. Ou se eu sou um juiz de carreira, de TRT, e sou indicado pelo próprio TST. Parou. Então, Renzete, se eu sou um magistrado de carreira, eu não chego pelo TST com promoção? Não. Você só chega para o TST se você for indicado. Você faz o concurso para quê? Para ser um juiz do trabalho substituto, ok? Concurso de provas e títulos para ser juiz do trabalho substituto. Aprovado, vai atuar como juiz do trabalho substituto. Ok. Sua primeira promoção, qual é? Juiz do trabalho. Você passa a ter a sua própria vara do trabalho. Não fica mais rodando, não. Você é o juiz do trabalho, responsável por uma vara do trabalho. Tem mais promoção? Tem. Você vira juiz de TRT, juiz de tribunal. E você pode morrer como juiz de TRT. Nem sempre você chega ao TST. Você só chega ao TST se você... Tudo bem, você é de carreira, mas você tem que ser indicado pelo próprio TST. Então eu entro no TST ou pelo quinto constitucional ou se eu for indicado pelo próprio TST. Fechado? Não pode confundir isso. Tudo bem? Bom, aí o parágrafo 1º vem e diz: a lei, é verdade, disporá sobre a competência do TST. Até aqui tranquilo. O parágrafo 2º, ele não cai não. Ele despenca na sua prova, porque ele foi introduzido com a emenda constitucional número 45 de 2004, apelidada aí de reforma do Poder Judiciário. Ele vai trazer 2 órgãos que vão funcionar junto ao TST. Abre o olhão e vem comigo. Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho, 1. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho,
cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para ingresso e promoção na carreira. Então, funciona junto ao TST a Escola Nacional, aí na mata, né? Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Essa Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ela faz o concurso público? Não. Ela não faz o concurso para magistratura, não é isso. Não confunda. Ela vai regulamentar curso oficial para você ingressar, foi aprovado, direitinho, nomeado, tomou posse, ingressar e as promoções na carreira. Então, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento já é magistrado. De Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, ela não faz concurso público. Ela apenas regulamenta os cursos para ingresso e promoção na carreira. Ok? Mas são dois órgãos, não é só um. O segundo é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Que nome lindo! Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Esse Conselho Superior, Renzete, vai julgar qual recurso? Nenhum. Nenhum. O nome é lindo. Conselho, repito, Superior. Mas o Conselho Superior da JT, ele não exerce, anote isso aí, nenhuma função jurisdicional. O Conselho Superior não exerce nenhuma função jurisdicional. O Conselho Superior exerce que funções? Que atribuições? Vem. Cabendo-lhe, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial. Administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial. Não vou jogar isso para a prova, não. Vai sim, na marra. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho exerce supervisão do POFA. De quem? Do POFA. O que é POFA? Patrimonial, orçamentária, financeira e administrativa. Fala daí. Patrimonial, orçamentária, financeira e administrativa. Repita. O Conselho Superior da JT exerce na forma da lei, a supervisão patrimonial, orçamentária, financeira e administrativa. De novo, patrimonial, orçamentária, financeira e administrativa. Você que já está no TRT, patrimonial, orçamentária, financeira e administrativa. De todo mundo? Não. Volte lá. Da Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo grau. O quê? Primeiro e segundo grau. Primeiro e segundo grau. Vara ao Trabalho e TRT. Ah, então o Conselho Superior da JT, Renzete, não faz a supervisão patrimonial, orçamentária, financeira e administrativa do TST? Não faz. Não faz. Ele é um órgão que funciona junto ao TST, mas não faz o POFA do TST. Só da JT de primeiro e segundo grau. E, ó, de forma vinculada. Volta lá para a gente amarrar isso aqui. Primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Aí está, decisões ainda com efeito vinculante. Nome lindo, Conselho Superior da JT, mas não julga nada, não exerce nenhuma função jurisdicional. Apenas a supervisão patrimonial, orçamentária, financeira e administrativa. Eu vou gritar isso no seu ouvido na hora da prova. Da JT, de primeiro e segundo grau, com as decisões com efeito vinculante. Fechado? Não erra isso. Bom, vem o parágrafo 3º e traz: compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar. Isso é novidade, hein? Originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. É bem interessante esse parágrafo 3º porque ele é novo. Ele foi acrescido em 2016, vai pipocar nas próximas provas. Ele traz uma ideia de você vincular, como se fosse uma súmula vinculante, né? Mas não é. Vincular, respeitar você, órgão inferior, TRT, vara do trabalho, que é o juiz, né, que fica na vara do trabalho, olha, eu falo errado o órgão, viu? TRT, juiz do trabalho. Você sempre observar, reproduzir, quando for o caso, claro, e respeitar as decisões do TST, que é o órgão máximo, é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho. Então, se não for observada, o que vai acontecer? Pode ser feita, pela parte, se for o caso, uma reclamação, porque o órgão inferior não cumpre as regras, não cumpre as determinações, os julgados do TST. De certa forma, está vinculando. Bem interessante isso aqui, tá? Pronto aí para bombar nas próximas provas também. Vamos aí agora, então, para o TRT.
Os tribunais regionais do trabalho, artigo 115 da Constituição Federal. Os tribunais regionais do trabalho compor-se-ão de, no mínimo, 7 juízes. Parou. Caiu na prova, TRT tem 7 juízes, está certo. Errado. Eu não falei que TRT tem 7 juízes. No TRT tem ao menos, pelo menos, no mínimo 7 juízes. TRT do Rio aqui, TRT de São Paulo, TRT de Recife, tem 7 juízes? Tem nada, tem muito mais. Não existe isso. É mínimo 7. Volte. Recrutados, quando possível, na respectiva região. E nomeados. Quem nomeia um juiz de TRT, um desembargador, né? O presidente da República. Quem nomeia o juiz de TRT é o presidente da República também. Mas tem a sabatina, Renzetti? Não. A sabatina, pela maioria absoluta do Senado Federal, é só para você virar ministro do TST. Para ser juiz de TRT, não tem sabatina. Você já é nomeado pelo presidente da República. Dentre brasileiros com mais de 30, o quê? Dentre brasileiros com mais de 30 anos. E no TST, mais de 35 anos. TST, mais de 35 anos, mais experiência, né, para chegar no TST. E no TRT, mais de 30 anos, e aí agora repete, e menos de 65 anos. Sendo, olha a composição, 1/5. 1/5 eu também tenho um quinto constitucional aqui, Renzetti, tem 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho. Mesma coisa, com mais de 10 anos de efetivo exercício. Observado e disposto no artigo 94. Os demais juízes de TRT, mediante, parou, indicação? Não, promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento alternadamente. Então, eu chego ao TRT, eu chego como juiz de TRT, ou pelo quinto constitucional, advogado, ou membros do MPT, ou com promoção. Eu sou um juiz de carreira, eu fiz concurso. Eu entrei como juiz de trabalho substituto, hoje sou juiz de trabalho. Eu posso ser promovido por antiguidade ou por merecimento alternadamente, eu chego lá e eu viro um juiz de tribunal, um juiz de TRT. Parágrafo 1º do mesmo artigo. Os tribunais regionais do trabalho instalarão justiça itinerante. Emenda 45 trouxe isso. Com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. O que é isso? Se a justiça no trabalho não está aí, ela vai até você. Então você chega no interiorzão, numa praça, tem lá aquele ônibus volante, né? Hoje a justiça do trabalho está aqui. Hoje tem audiência, hoje tem recebimento de petições. Essa é a justiça itinerante. Não tem justiça do trabalho aí, não? Então eu vou até você. Essa é itinerante. O que mais? Vamos voltar lá. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais do trabalho, TRT, poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Isso acontece muito, nós temos um TRT da terceira região, Minas Gerais, né? Se você é de Juiz de Fora e ajuiza uma reclamação perante uma vara do trabalho de Juiz de Fora, o seu recurso ordinário não vai lá para Belo Horizonte, que é a capital, não. Em Juiz de Fora, eu tenho câmaras regionais. Então, ali já existem juízes do TRT, desembargadores, que vão apreciar os recursos. Essa é a forma descentralizada de trabalhar num tribunal. Que foi aí que é, né, a grande ideia, claro, da emenda 45. Quantos TRTs eu tenho atualmente, Renzetti? 24 TRTs. Se você tem 24 TRTs, eu estou nesse momento dando 24 motivos para você não parar de estudar para TRT. Para você acreditar que você vai entrar em um TRT. TRT é uma mãe. É um dos melhores órgãos para se trabalhar nesse Brasil. Então acredita em mim. Não é só o seu TRT agora, que você vai passar nesse, eu sei, mas você tem que lembrar que existem 24 TRTs. E a bagagem de estudos é a mesma. Então, se você puder, cada um tem os seus problemas, eu sei, não pare, continue até você ser chamado. Ah, eu fiz o TRT agora, fui muito bem na prova, já vi o gabarito. Mas já chamaram? Ainda não. Continua. Quando chamar, você escolhe. Acredita. Então, temos 24 TRTs. 24 TRTs na medida que Roraima, Amapá, Tocantins e Acre não tem. Repita. Roraima, Amapá,
Tocantins e Acre não tem TRT. Como é que eu vou gravar isso, hein? Não vou gravar não. Vai sim, ó. Deixa eu colocar para você aqui. Você vai lembrar na hora da prova, eu gritando no seu ouvido, do Rata. De quem? Do Rata. Roraima, Amapá, Tocantins e Acre não tem TRT. Repita daí, eu repito daqui. Roraima, Amapá, Tocantins e Acre não tem TRT. Não tem TRT e são abrangidos como? A 8ª região é abrangida pelo estado pelo Pará e do Amapá. Aqui, o que pega, ó. A 10ª região vai abranger Tocantins. A 11ª região vai abranger Roraima. 14ª região, o Acre. Então, não tem TRT aonde? No Rata. Roraima, Amapá, Tocantins e Acre. Lembrando que o estado de São Paulo é o único da federação que possui 2 TRTs. O TRT da 2ª região, São Paulo capital, e o TRT da 15ª região, Campinas. Tem que lembrar disso. Ok? Voou o primeiro bloco, não voou? Então vamos lá. Toma uma água, pega a CLT, o VAD, bloco de notas e volta para a gente fechar esses órgãos aqui e depois já entrar em competência. Fico te esperando. Volto já. Clique lá